Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 17. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Em oração, amados, eu buscando uma palavra da parte do Senhor para as nossas vidas. Deus falou muito ao meu coração através dessa palavra. E quando o Senhor me deu o título dessa mensagem, não é? Deus assim falou muito ao meu coração. Porque Jesus não faz o que você quer antes de fazer o que você precisa. Esse é o título da mensagem nesta noite. Jesus não faz o que você quer antes de fazer o que você precisa. E nos diz assim a palavra do Senhor. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu ou teve compaixão dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão ou no esquife, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou a sua mãe. Amém? Aleluia. Pode se sentar. Pai, em o nome de Jesus, neste momento, ainda em oração, ainda em tua presença, nós te pedimos a tua graça, nós te pedimos a tua bênção, nós te pedimos a tua misericórdia. Ah, Senhor, que mais uma vez tu venha falar ao coração da tua igreja, assim como o Senhor falou fortemente ao meu coração. Senhor, no nome de Jesus, nós já repreendemos todo demônio, Senhor, que possa ter sido enviado a este lugar para tentar roubar a palavra do coração do teu povo. E esses demônios, pela fé e na autoridade do nome de Jesus, nós já cremos que foram repreendidos e saíram deste lugar. Portanto, o Espírito Santo de Deus esteja à vontade nesta noite, para falar, para animar, para corrigir, para salvar, para curar, para libertar, para restaurar, para fazer a obra que assim tu quiseres na vida de cada um aqui nesta noite. Eu me coloco diante de ti, te pedindo a tua graça, te pedindo a tua misericórdia, colocando diante do Senhor toda a minha dependência, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado mais uma vez nesta noite. Pai, que eu desapareça, que eu diminua, porque aqui, Senhor, a glória é tua. Espírito Santo, eu te peço, use a minha vida, use a minha boca nesta noite, e que essa palavra alcance cada coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amados, eu vou ler o texto novamente, só que na Almeida Revista e Atualizada. E aí eu peço que todos prestem bastante atenção. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chore. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levante-se. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe.
Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Aleluia. Amados, aqui nós vemos a história real de uma mulher que tinha perdido o seu marido, a Bíblia não fala há quanto tempo, e que agora o seu filho único, o seu único filho também morre. E esta mulher, ela agora tem que enfrentar uma situação que ela tinha enfrentado antes. Eu peço que a igreja preste bastante atenção. E ela agora tem que enfrentar uma situação que ela tinha enfrentado anteriormente. Ela tinha que passar novamente pelo sofrimento de ouvir uma notícia que dilacerou seu coração. Ela tinha que novamente ir numa funerária, escolher um caixão para colocar alguém que ela amava, alguém que ela dedicou a sua vida. Ela tinha que também passar pelo processo do velório. Ela tinha que passar por aquele terrível processo de fechar o caixão, não é, contextualizando na nossa realidade, que é claro que naquela época era outra realidade, mas fechar o caixão e seguir do local aonde estava velando o corpo daquele filho, como certamente foi o mesmo local que foi velado o corpo do seu esposo, e seguir o caminho rumo ao cemitério, e ali ter que, mais uma vez, ver alguém que ela amava, alguém que ela cuidou, alguém que ela doou a sua vida, ser enterrado. E no momento que fosse enterrado, agora a sua vida certamente não teria mais sentido. Quando nós olhamos, amados, nos nossos dias atuais, é uma situação terrível de se imaginar, de se visualizar. Mas quando nós vamos para aquela época em que aquela mulher vivia, a situação é muito pior. A condição que agora aquela mulher iria ter que enfrentar seria muito pior do que a nossa realidade hoje. Porque, em primeiro lugar, aquela mulher era viúva. E naquela época, diferente dos tempos atuais, não tinha auxílio de governo. Não tinha uma pensão para aquela mulher receber, porque o seu marido faleceu. Então, quando o seu marido morre, quando o seu marido ele é enterrado, ela sofreu, ela certamente chorou, certamente foi muito difícil para aquela mulher. Mas ainda restava uma esperança, porque ela tinha um filho. Então agora, o futuro daquela mulher estava segurado, estava seguro, estava apoiado naquele filho. Certamente já era um rapazinho que Jesus fala, não é jovem, levanta quando Jesus toca ali. E agora, aquela mulher, ela visualiza o seu futuro, porque naquela época, as viúvas, elas eram desprezadas. Naquela época, muitas viúvas, a própria família amaldiçoava, porque falava que o marido morreu porque a culpa certamente foi dela, porque alguma maldição acompanhava aquela mulher. A sociedade, ela não tinha um olhar
para as viúvas. Tanto é que quando a igreja primitiva começa a se reunir, as viúvas e os órfãos vão até os apóstolos e falam assim: olha, nós estamos sendo esquecidos. Quando vocês fazem a divisão das ofertas, quando vocês fazem a divisão dos alimentos, dos mantimentos, nós estamos sendo esquecidos. Aí os apóstolos vão e levantam os diáconos, aonde Estevão era um deles, para cuidar justamente o quê? Dos órfãos e das viúvas. Então aquela mulher já tinha um estigma, aquela mulher já tinha uma dor, aquela mulher ela já tinha algo que a deixava entristecida, mas tinha ainda o seu filho, porque agora o seu filho seria o quê? O seu remidor, seria aquele que iria cuidar daquela mãe, seria aquele que iria honrar aquela mãe. Só que em determinado momento, não sei se por acidente, ou se algum animal peçonhento mordeu aquele jovem, ou se alguma doença, alguma enfermidade, não é, se ele contraiu alguma enfermidade, a Bíblia não traz nenhuma informação dessa, mas a Bíblia fala que aquele rapaz também morre. Aquele rapaz, ele morre. E agora aquela mulher, ela não tem mais um futuro. Certamente pelo costume da época, aquela mulher agora seria lançada na rua. Porque naquela época a mulher não tinha o valor, não é? Ou não tinha as suas posições, tanto na sociedade, na questão do mercado de trabalho, como se tem hoje. E agora aquela mulher, ela se vê novamente em uma situação de morte, de luto. Só que dessa vez, ela não tinha mais em ninguém, ou melhor, ela não tinha mais ninguém em quem se apoiar. Ela não tinha mais ninguém que ela pudesse falar assim: não, mas ainda o meu futuro está assegurado. Não, mas ainda eu sei que se tivesse outro filho, não, esse morreu, mas o outro filho, ele vai cuidar de mim. Esse outro filho, ele vai me dar uma velhice amparada. Não tinha ninguém. E quantas vezes essas situações nos alcançam? Situações aonde nós investimos tudo que nós temos no sonho, nós investimos toda a nossa força, todo o nosso cuidado, todo o nosso amor num casamento, num relacionamento. Nós investimos tempos de estudo, são dias, são noites, são finais de semana, fazendo cursos, para conseguir entrar em um determinado local, em uma determinada empresa. Ou quantas noites de sono perdidas, trabalhando, ou pensando, ou projetando, para montarmos a nossa própria empresa. E de repente, algo acontece, e as coisas começam a se desmoronar. Aquilo que nós projetamos, aquilo que nós investimos tempo, aquilo que nós doamos tempo da nossa vida, que nós fizemos de tudo para estar alcançando aquele propósito, aquele objetivo, aquela família, como eu falei, aquele tão sonhado cargo, aquela tão sonhada faculdade, algo acontece e aí tira de nós isso. E aí o que acontece? Ainda resta uma esperança, ainda resta uma vontade de lutar, e nós continuamos lutando, continuamos batalhando. Só que,
por algo que novamente acontece, nós levamos uma rasteira novamente. E aí parece que tudo aquilo vem como um filme em nossa mente. Parece que tudo aquilo vem como um filme de terror, como algo que vem para nos desestabilizar. Pastor, parece que quando as coisas estão fluindo, parece que quando as coisas estão indo bem, parece que quando eu penso que minha vida vai dar uma guinada, quando eu penso, pastor, que o meu casamento ele vai avançar, quando eu penso que esse relacionamento ele vai avançar, quando eu penso, pastor, que agora eu estou tranquilo na minha empresa, surgiu uma vaga para que eu possa até subir de cargo, mas parece que quando eu vou para tentar alcançar isso, as coisas acontecem. E eu não consigo. Parece que as coisas se escorrem das minhas mãos. E assim estava essa mulher. E a Bíblia nos fala que ela seguiu o rumo natural das coisas. Preparou o velório, teve o seu tempo ali de velório. Chegou o momento, colocou, não é? Naquele tempo era esse esquife, era como se fosse tipo uma rede, e aí colocava em varais e as pessoas levavam, e ela seguiu o rumo. E muitas vezes nós somos tentados também a seguir o rumo. Eu já lutei demais, eu já batalhei demais, eu já lutei de todas as maneiras, mas não tem jeito não. Eu já lutei com todas as minhas forças. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar as coisas seguirem o rumo natural. Eu vou desistir. Eu vou abandonar. Eu vou separar. Eu vou desistir de querer avançar na vida. Porque muitas vezes também pessoas vêm e nos incentivam a desistir mesmo. Para de lutar por essa empresa, para de lutar por essa loja. Volta a fazer o que você fazia antes. Você foi inventar de fazer isso, volta, desiste. Para de lutar por esse casamento. Você não está vendo que não vai dar mais certo? Você não está vendo que esse homem não presta? Enquanto você está lá indo para a igreja, enquanto você está orando, está em casa ou bebendo, ou então está se prostituindo, ou então está em lugares errados. Desculpe a palavra que eu vou usar aqui, mas deixa de ser besta. Você está nesse emprego, você está nessa empresa só sendo humilhado, só sendo humilhada. Joga tudo para o alto e sai. Quantas vezes nós ouvimos essas palavras? Aquela mulher ouviu, já está na hora do cortejo seguir para o cemitério. E ela seguiu o fluxo. Só que a Bíblia nos fala que Jesus, ele, enquanto aquela mulher saía, e já estava na porta da cidade, que naquela época o cemitério ficava fora da cidade, porque o morto era considerado como imundo, e as pessoas não podiam tocar no morto, tinha que vir um sacerdote, tinha que vir alguém que fosse preparado para aquilo, para fazer todo o ritual com o morto, e depois essa pessoa tinha que passar por um processo de purificação, tanto é que os cemitérios ficavam fora. Hoje, eu não fui ainda, mas em nome de Jesus, ainda Deus vai me permitir ir em Jerusalém. E as pessoas vão no túmulo de Jesus, já fica praticamente dentro, de Jerusalém. Mas naquela época não. E a Bíblia nos fala que Jesus ele chega justamente no momento que aquele velório está saindo, que já está fora da cidade. Jesus ele chega no momento extremo, no momento de decisão, na hora decisiva em que aquela mulher estava enfrentando. E são também nos momentos extremos que Jesus se manifesta em nossas vidas.
Jesus também, Ele pode se manifestar em momentos onde o negócio ainda não chegou ao extremo, onde ainda a coisa não realmente se afundou, mas Jesus também é Deus que chega no momento extremo também. Jesus poderia ter chegado antes e ter curado aquele jovem. Jesus poderia ter chegado e entrado na casa daquela mulher, como entrou na casa de Jairo, enquanto ainda o corpo estava em casa, e ressuscitou a filha de Jairo, ou ter entrado enquanto ele ainda estava doente, quando Jesus foi visitar a sogra de Pedro, e ela estava enferma, e Jesus curou. Mas o mesmo Deus, o mesmo Jesus, Ele também chega em momentos extremos. E sabe por que muitas vezes Jesus só chega no momento extremo em nossas vidas? Porque se Ele chegar antes, nós não seremos capazes de reconhecer o milagre dEle em nossas vidas. Porque se Ele chega antes, foi minha inteligência. Foi meu dinheiro. Foi meu conhecimento. Eu orei, mas tinha aquele médico lá que eu conhecia, e aquele médico trouxe o resultado. Não, eu tinha dinheiro para pagar. Eu tinha dinheiro. Não, eu lembrei, eu tinha um dinheiro. E aí, a empresa, eu consegui dar uma alavancada na empresa. Muitas vezes nós estamos vivendo momentos extremos por causa do nosso orgulho, por causa da nossa autoconfiança, por causa da nossa autossuficiência. Uma das experiências tremendas que eu vivi com Jesus, quando Vitor teve aquele problema lá no ano passado, em que ninguém dava um diagnóstico para Vitor, ninguém trazia um resultado para o que Vitor estava tendo, no corpo de Vitor, e Vitor só arruinando, e estando ali praticamente morto dentro daquele hospital. E aí foi quando nós oramos, Ana orando em casa, eu estava no hospital na hora, e nós pedimos: Senhor, manda uma pessoa, manda um anjo, entra com a tua providência, porque, Senhor, a glória será toda tua, Senhor. Ainda que chegar alguém aqui, Senhor, e trazer um diagnóstico, aplicar uma medicação em Vitor, e Vitor sair dessa situação, a honra será tua, a honra será tua. Irmãos, não foi meia hora, entrou um médico, e o médico entra na sala e a enfermeira fala assim: doutor, o senhor por aqui? Ele falou assim: eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Ela: pois é, já tem meses que o senhor não está aqui, ou não veio aqui nesse hospital. Ele: pois é, não sei nem por que me escalaram. E quando ele entra, onde eu estava com o Vitor, eu conhecia ele de criança. Os pais dele congregavam na igreja onde eu nasci na fé. Eu conheci ele de criança. Hoje ele é um médico. Mas não foi aquele médico, foi Deus que levantou meu filho do leito de morte. Amados, nós temos que parar de colocar a confiança em nós mesmos, de colocar a confiança em nossa inteligência. Você é inteligente, aleluia, glória a Deus, mas use sua inteligência para a honra e para a glória do Senhor. Você tem uma condição financeira boa, aleluia, glória a Deus, use sua condição financeira para a glória do Senhor. Você conhece muita gente importante, influente, aleluia, glória a Deus, mas use isso para a glória do Senhor. E quando nós começamos a ter esse hábito de nós glorificarmos a Deus em todos os momentos, em todas as situações,
esses momentos extremos, eles vão se afastando cada vez mais das nossas vidas. Porque Jesus não vai precisar esperar o momento extremo para entrar com providência. E a palavra do Senhor nos fala que ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-se dela e disse: não chore. Quando o Senhor ele vê aquela mulher, e ele fala assim: olha, não chore. Quando nós lemos assim por alto, quando nós lemos rápido, quando nós lemos a primeira vez, nós podemos até achar absurdo. Porque como que você vai no velório, aonde ali está uma mãe velando o corpo do seu filho, o filho daquela mulher dentro de um caixão, no percurso de casa até o cemitério, e você chega para a mãe e fala assim: olha, não chora não. Quando nós lemos assim, né, rapidamente, a gente pode achar estranho. Mas lembra o título da mensagem: Jesus não faz o que você quer, ou não vai fazer o que você quer, antes de fazer o que você precisa. O que é que aquela mulher precisava naquela hora? Ter o seu filho, ter os seus filhos nos seus braços novamente. Era isso que ela precisava. Era isso, melhor dizendo, que ela queria. Mas o que ela realmente precisava era ser curada desse trauma da morte. Esse trauma de vir de uma sucessão de perdas. Perdeu o marido, agora não é mais uma mulher casada, é uma mulher viúva. Perdeu várias coisas com a morte do marido. Perdeu, quem sabe, posição social. Perdeu agora o seu filho. Jesus estava falando com aquela... Porque você está diante da morte, sim. Mas você não está somente diante da morte. Você está diante daquele que é o doador da vida. Ou seja, não chore, não se desespere, porque aquele que pode mudar a situação e aquele que vai mudar a situação da sua vida, que vai mudar essa situação de morte para a vida, de tristeza para alegria, de angústia para contentamento, chegou em sua vida. Por isso que eu pedi os meninos para cantarem novamente esse hino e nós ministrarmos. Porque realmente nós somos fracos, nós somos carne. E muitas vezes os problemas, as dificuldades, nos impedem de enxergar Jesus. Nos impedem de ver Jesus agindo, nos impedem de ver Jesus atuando, nos impede de ver o milagre que está na nossa frente. Quando Agar, ela é lançada lá no deserto, ela é expulsa por Sara e Abraão, e ela vai para o deserto. A Bíblia fala que ela chegou em determinado momento, acabou o pão, acabou a água, o menino estava chorando, o menino já estava ali morrendo. A Bíblia fala que ela pega o menino, coloca em uma árvore, debaixo de um arbusto e se distancia, né? Ela vai para uma certa distância, ela se afasta a uma distância, melhor dizendo, para não ver o menino morrer. Mas aí o anjo do Senhor vem, e quando o Senhor trata com Agar, a Bíblia fala que os olhos dela se abriram e ela viu que tinha um poço de água na frente dela, próximo a ela. Mas a situação de desespero não deixava ela enxergar o milagre. A situação de desespero impediu Agar de ver que o que estava precisando para que o seu filho não morresse mais, que era a água, estava ali próximo a ela. Mas a situação de desespero não deixava ela enxergar. Jesus já tinha muitos milagres realizados.
Jesus já era conhecido em toda aquela região. Mas aquela mulher, ela não consegue enxergar Jesus. Então Jesus chega para ela e fala assim: olha, não chore, não se desespere, não precisa mais você ficar nessa situação de luto, nessa situação de uma mãe que perdeu o seu futuro, que perdeu o seu filho, que agora não tem mais uma esperança. Eu estou aqui, e eu quero te dizer nesta noite que o Senhor está aqui. O mesmo Jesus que esteve na frente daquela mulher, o mesmo Jesus que esteve lá na porta daquela cidade de Naim, Ele está aqui nesta noite. Então eu não sei qual a situação de dificuldade, eu não sei qual a situação de luto, qual a situação de desespero que você chegou e você veio com essa situação aqui nesta noite, mas eu estou aqui para te dizer: não chore, não se desespere, não entregue os pontos, porque Jesus de Nazaré está aqui nesta noite, aleluia. O mesmo que realizava milagres no passado e que continua realizando até hoje. E depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus, depois de falar com aquela mãe, de trazer uma paz ao coração daquela mãe, Jesus agora toca em algo que ele não poderia tocar. Jesus tem uma atitude que ele não poderia ter, porque ninguém poderia tocar no caixão, ninguém poderia tocar no esquife, ninguém poderia tocar aonde aquele menino estava, porque segundo a lei, como eu disse, tudo que envolvia o morto era imundo. E quando Jesus toca, a Bíblia fala que a multidão para, aqueles que estavam carregando param, aqueles que estavam levando aquele menino param. E o porquê que eles param? Porque Jesus fez algo que ele não poderia fazer. Então o que eles pensaram? O que veio na mente deles? Jesus agora se tornou impuro. Jesus tocou no esquife, Jesus tocou no caixão, e ele não poderia tocar naquele objeto, porque ele agora se tornou impuro. Só que Jesus não era mais um fariseu. Jesus não era alguém comum. Jesus não era um homem normal. Jesus era Deus. Jesus era o Rei dos Reis. Jesus era 100% homem e Jesus era 100% Deus. Então, Jesus jamais se tornaria o quê? Imundo porque tocou naquele caixão. Pelo contrário, agora ali naquele caixão, tudo que estava ali que era podre, tudo que estava morto, tudo que já estava ali perecendo, apodrecendo, em um processo de putrefação, agora se tornaria algo puro, se tornaria algo limpo, porque Jesus tocou. E eles pararam, porque quando Jesus começa a agir, as coisas realmente que estão fora da vontade dele, que estão fora do propósito do Senhor, tendem a parar, tendem a frear. Porque Jesus, ao tocar naquele caixão, já no mundo espiritual, ele já estava falando: não vai ter enterro, não vai ter enterro.
Não vai ter enterro. Abriram a cova, abriram. O coveiro estava lá no cemitério esperando, estava. Mas pode mandar o coveiro fechar a cova, porque não vai ter enterro. Sabe o que o Senhor está nos dizendo? Não vai ter separação, não vai ter falência, não vai ter, no nome de Jesus, nenhuma entrega para o inimigo do que Deus colocou na sua vida. Porque Ele está tocando nesta noite, Ele está agindo nesta noite, na área, na vida, na pessoa que você tanto precisa que Ele entre com a sua providência. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Na tradução Almeida corrigida, no início do texto, o evangelista Lucas, ele fala assim: e uma grande multidão seguia carregando um defunto, carregando um morto. Na nossa tradução aqui que nós lemos, fala que ia levando para o enterro, ia saindo para o enterro o filho de uma viúva. Ou seja, alguém que estava morto. Mas Jesus não via como morto. Jesus não falou assim: defunto levante, morto levante. Não, Jesus falou que jovem levante-se. Porque para o homem pode estar morto, para o homem já pode ter acabado, para o homem já pode ter sido destruído, já pode ter sido desfeito, para o homem não pode ter mais jeito. Mas para Jesus, quando Jesus chega, quando Jesus toca, quando Jesus começa a trazer o milagre à existência, para Jesus, Jesus não enxerga morto, Jesus não enxerga nada que se acabou, mas Jesus enxerga aqui um jovem, e Ele dá uma ordem. E essa ordem que Ele está dando nesta noite para as nossas vidas, essa ordem que o Senhor está dando hoje para aquela dificuldade, para aquele problema, para aquele levante do inimigo contra as nossas vidas. E quando Jesus dá uma ordem, o milagre acontece. Quando Jesus dá uma ordem, aquilo que estava morto começa a ressuscitar. Aquilo que estava perecendo para de perecer e começa a renascer novamente, começa a vir à existência novamente em nossas vidas. Então o que é que você trouxe nesta noite em seu coração, que você precisa que o Senhor toque? Que você precisa que o Senhor traga uma restauração, que você precisa que o Senhor traga uma mudança nessa área, uma transformação na vida dessa pessoa. Que você também não enxergue como morto, como acabado e como destruído. E já finalizando, a Bíblia nos fala que aquele jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. E todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Ou seja, o testemunho do milagre, o testemunho da ressurreição daquele rapaz, daquele jovem. Ou seja, a notícia começou a se espalhar, que agora aquela mulher já não estava mais desamparada, aquela mulher já não tinha mais nenhum motivo para estar desesperada, aquela mulher já não tinha mais nenhum motivo para se entregar à tristeza, à angústia, para se entregar totalmente ao desespero. Mas agora aquela mulher tinha motivo para louvar e para glorificar a Deus. Agora aquele testemunho daquele milagre se espalha por toda aquela região.
E eu te falo nesta noite, eu declaro sobre a sua vida nesta noite, que no nome de Jesus, o milagre que você veio buscar, a restauração que você veio buscar aqui nesta noite, o Senhor, aleluia, Ele te entrega, Ele coloca na tua vida, Ele coloca na tua mão, e o testemunho será grande no nome de Jesus. O testemunho da tua vida será grande no nome de Jesus. O testemunho do milagre que o Senhor realizou, o testemunho da restauração que o Senhor realizou. Aquela região agora fica impactada. E é isso que muitas vezes as pessoas estão precisando ver em nossas vidas. Testemunho. Testemunho daquilo que o Senhor Ele faz em nossas vidas. Porque muitas vezes nós somos rápidos, ágeis para orar, para pedir, para clamar. Mas tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, será que nós temos também tido essa avidez, essa rapidez, essa vontade também para declarar o milagre? Ou quando os milagres acontecem, nós nos calamos, nós nos fechamos e nos esquecemos de dar os testemunhos. Eu me lembro que na época que eu me converti, na igreja a qual eu comecei a dar os primeiros passos na fé, terça-feira era culto de oração, campanha de oração, e eram os dias onde nós ouvíamos os testemunhos. E várias pessoas iam para ali para frente testemunhar. E é interessante que muitas vezes era um testemunho assim que a gente fala assim: meu Deus, mas precisa dar um testemunho disso? Era coisa assim que a gente achava que era tão pequena. Mas pequena aos meus olhos, pequena aos nossos olhos. Mas na vida daquele irmão, na vida daquela irmã, era algo grandioso. Porque aquilo que estava acontecendo, aquele problema que para mim poderia ser muito pequeno, era um menino que estava sendo morto e levado para enterrar na vida daquele irmão e daquela irmã. Mas hoje, infelizmente, nós não estamos mais testemunhando dos milagres, das bênçãos. Sabe por que muitas vezes aqui nós não temos testemunhos? Porque a igreja não nos procura. Para ver, pastor, eu preciso dar um testemunho de algo que o Senhor realizou na minha vida. Muitas vezes as pessoas dentro das nossas casas não sabem dos milagres que o Senhor está realizando dentro das nossas vidas. Ou quem sabe no nosso emprego, do milagre que o Senhor está realizando em nossas vidas. E como que as pessoas lá fora vão glorificar a Deus, vão glorificar ao Senhor Jesus, se nós não abrimos nossa boca para testemunhar dos milagres, para testemunhar das vitórias que chegam em nossas vidas. No nome de Jesus, se coloque em pé nesta hora. Nós sabemos que nós enfrentamos muitas dificuldades, muitas lutas, batalhas que muitas vezes vêm contra as nossas vidas para realmente nos fazer parar e desistir. Mas nós também temos que ter a plena certeza que nós temos um Deus, que nós servimos a um Senhor que nos ama, que cuida de nós e que está pronto para ouvir o clamor de um filho, o clamor de uma filha. Saia daqui nesta noite com a certeza no seu coração de que nós servimos a um Deus que é poderoso para realizar milagres e maravilhas. Que ainda que todos estão falando para deixar de lado, para abrir mão, que já morreu, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, como nós sempre declaramos, a última palavra vem do Senhor. E se Ele nos fala nesta noite que ainda não morreu, que ainda não é para parar, que não é para desistir, que não é para enterrar,
nós não vamos desistir, nós não vamos parar, nós vamos clamar até o milagre acontecer no nome de Jesus. Feche os seus olhos nesta hora, aleluia.